Saudações fraternas a todos. Para quem não me conhece, me chamo Viviane Bilitardo da Silva, sou trabalhadora e frequentadora da casa de Paulo Ortiz e conversaremos hoje sobre um tema muito atual que traz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Encontramos esta passagem de Jesus em Mateus, capítulo 24, item 13. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu convido a todos a uma prece inicial. Então vamos neste momento acalmar nossas mentes, nossos corações, entrar em sintonia com o plano maior e rogar a presença dos benfeitores do espaço que possam harmonizar o nosso lar, harmonizar aos nossos familiares e que possamos neste momento assimilar, compreender os ensinamentos passados no dia de hoje. E rogamos a presença constante do nosso Mestre Jesus em nossas vidas, nos amparando, nos intuindo, nos esclarecendo, nos dando a sabedoria necessária para tomar sempre as melhores decisões em nossas vidas. Segure firme, Mestre amado, em nossas mãos quando os nossos passos vacilarem, mas se conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, munidos agora desta harmonia, deste momento prazeroso, trouxemos então esta passagem onde Jesus diz aos seus discípulos que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus traz esta passagem, ele pede para que seus discípulos e o povo daquela época prestasse atenção em todos os acontecimentos que ocorreriam no nosso globo terreno, como as guerras, como as pestes, como a fome, a miséria, e como que todos esses acontecimentos, esses fenômenos, iriam impactar principalmente no avanço e no progresso da civilização e da humanidade de uma forma geral. Então notamos que isso que foi falado há 2000 anos atrás, se trouxermos para os dias atuais, como tal frase ainda é tão impactante para nós, em especial para este momento que vivemos, este momento que está sendo acometido pela prova do Covid. Da mesma forma que nós observamos famílias perdendo seus entes queridos e outras patologias acontecendo, deixando esses lares entristecidos, ao mesmo tempo nós observamos ONGs se formando, alimentando pessoas famintas, doando agasalhos, para aquecer as famílias desamparadas. Observamos o avanço da medicina, da ciência em busca de uma cura para esta doença. Então, ao longo dos séculos, nós somos provados de tempos em tempos com acontecimentos impactantes, mas que traz um mal, porque traz dor, traz tristeza para muitos, mas ao mesmo tempo nós observamos um avanço acontecendo, um progresso acontecendo. Então, se nós atermos a duas palavras desta frase de Jesus, aquele que
perseverar. Então, perseverar é manter-se firme, é continuar o trabalho, é não desistir do propósito de vida, mesmo diante de todas as adversidades que passamos e que passaremos ao longo da nossa existência. E o fim? O que é esse fim? É o fim do mundo? Não. É a mudança que deve surgir dentro de nós. Então, esse fim não é o fim do mundo, e sim essa mudança interior. É o nosso propósito de reforma íntima, de burilamento das nossas más tendências. E isso, individualmente acontecendo, nós somaremos para o coletivo, que é o progresso da humanidade. É fazermos parte deste processo de mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. Então é tirarmos de dentro de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todas essas chagas que ainda impedem o nosso. Então, no livro Fonte Vida, no item 165, que diz: não duvideis, traz a seguinte frase: em teus atos de fé e de esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Ou seja, não vamos hesitar. Temos que ter essa fé verdadeira que nos impulsiona e que faz acreditarmos na presença do nosso Mestre Jesus, dos benfeitores do espaço, que estão intercedendo pelas necessidades que temos. Então, a fé verdadeira, ela nos dá a perseverança, lembra? Perseverança é não desistir, é chegar até o fim com o nosso propósito de vida. É a energia necessária para vencermos todos os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Então, a fé e a esperança nos dá a certeza, a convicção que mesmo diante de todas as dificuldades, nós conseguiremos transpor todos esses obstáculos. Então, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, dos itens 14 a 20. Então, as montanhas são todas as dificuldades. E o que seriam essas dificuldades? São aquelas questões que nós ainda temos amarradas dentro de nós, como os preconceitos, os interesses materiais, que levam à ganância, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, que nos dá, né, a gente fala que nos dá aquela fé cega, aquela fé que não é raciocinada, que tudo que é imposto a gente aceita, que graças a Deus o Espiritismo nos traz o contrário, nos traz uma fé verdadeira, mas uma fé raciocinada, onde nós temos que, através da nossa consciência, aprendermos a discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Então, as paixões e tantas outras montanhas que barram o nosso caminho, né, de quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, essa fé verdadeira, essa esperança e principalmente essa perseverança é que faz, mesmo diante de tantas montanhas, de tantas dificuldades, nós continuarmos pelo caminho do bem, de sempre fazer a escolha do caminho reto, seguindo a bússola do Evangelho de Jesus.
A seara é realmente grande, mas são poucos os trabalhadores. Mateus, capítulo 9, itens de 36 a 37. Então, poucos são aqueles que fazem a escolha da porta estreita, pois o trabalho ele é muito árduo e permanecer no caminho correto, no caminho do bem, no caminho do Evangelho do nosso Mestre de Jesus, é muito difícil, pois somos tentados a todo instante, a todo momento, porque vivemos ainda num mundo de provas e expiações, onde o materialismo ele impera, né? Aquela vida na horizontalidade das tentações mundanas falam mais alto. Então, manter-se firme diante destes propósitos de vida torna-se muito mais difícil. Por isso, da importância de termos uma fé raciocinada que vai trabalhar na nossa consciência, e essa consciência nos alertará de quando fizermos escolhas não muito legais para a nossa vida. Então, seja o Evangelho o sol donde se irradia a luz que nos clareie o caminho de obreiros da salvação da humanidade. Então, que o Evangelho ele seja sempre a nossa bússola, o nosso guia, que nos conduzirá pelo caminho do bem, pelo serviço ao nosso próximo, desenvolvendo dentro de nós o espírito da fraternidade e da caridade. Aí sim, quando conseguirmos nos conduzir por este caminho, estaremos adentrando por esta porta estreita. Então, quando o mestre louvou a persistência, ele evidenciava a tarefa árdua dos que procuravam as excelências do caminho espiritual. Então, persistência no dicionário significa ter constância. E constância significa ter perseverança, que é igual a não desistir, que significa chegar até o fim. E buscar a excelência no caminho espiritual. E excelência no dicionário significa o grau máximo de bondade, de qualidade ou de perfeição. É o aprimoramento ou o burilamento pessoal e constante no trabalho de servir a seara divina. Ou seja, tudo isso que o mestre nos falou e que foi retirado do livro Pão Nosso, no item 36, até o fim, significa perseverarmos, passarmos por todo este processo e chegarmos até o fim. Disse-nos Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui, o que Jesus ele quis nos dizer? Siga os meus exemplos, siga
o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. É isso que devemos praticar nos nossos dias. Isso é trilhar no seu caminho, através de inúmeros exemplos que ele deixou enquanto esteve entre nós. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desistirmos pelo caminho. Então, por mais árduo que sejam esses caminhos que tenhamos que percorrer, por mais montanhas que tenhamos que transpor, que não desistamos ao longo de todo este processo, que tenhamos sempre a persistência, a fé e a esperança, que no momento certo, que somente o Pai sabe, alcançaremos o nosso propósito de... Então, no capítulo 5 dos Bem-aventurados os aflitos, diz que o espírito ele só pode alcançar a felicidade completa quando se tornar puro, pois qualquer impureza impede a sua entrada nos mundos felizes. Então, diante a justiça do homem, muitas das nossas faltas não são cobradas, não são punidas corretamente, mas a lei de Deus, ela é justa e não falha. Seja nesta ou numa próxima oportunidade reencarnatória, nós pagaremos pelos nossos atos incorretos. E aí nós trouxemos a parábola do festim das núpcias, encontrada em Mateus, capítulo 22, nos itens de 1 a 14. Então, pessoas foram convidadas naquela época para uma festa. Só que nem todas elas aceitaram os ensinamentos e o caminho a seguir Jesus. E durante a festa, quando aparece aquela pessoa que não estava com aquela roupa nupcial adequada, ela é convidada a se retirar da festa. E ainda é falado, né, que haverá prantos e ranger de dentes. E aí nós pensamos, por que que uma roupa nupcial impediria uma pessoa de entrar na festa? Jesus falava por parábolas. Então ali ele quis mostrar que não era a roupa, não era aquele traje material. Significa que a pessoa ela tem que estar realmente preparada para poder assumir o seu papel, o seu lugar no plano mais alto. Porque ninguém vai entrar clandestinamente no reino divino. Precisamos realmente ir nos depurando das nossas mazelas interiores,
e nos vestindo com esta roupa nupcial. E esta roupa nupcial seria nos trajarmos com a humildade, com o amor, com a caridade, com a assistência ao nosso próximo. Então, este traje, ele é simbólico, mas traz a importância do processo da reforma íntima, que é este burilamento interior, nos despirmos das nossas chagas interiores e nos trajarmos daquilo que realmente importa para a nossa essência, que é isso que vai nos levar de encontro ao nosso propósito de vida, que é seguir sempre pelo caminho do bem e um dia, quem sabe, chegarmos ao tão desejado mundo feliz. Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males em vosso passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Isso está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 19. Então, que tenhamos resignação, a aceitação de tudo que passamos. Por pior que seja o nosso sofrimento, como foi dito, procuremos essas dificuldades, todas essas situações aflitivas lá no nosso passado. O que será que fizemos para hoje termos que passar por determinadas situações tão aflitivas? Então, tudo tem um porquê na nossa existência. Basta somente confiarmos na providência divina, que tudo está certo, que Deus não tira uma folha da árvore, que não seja o momento dela cair, e não há tempestade que dure para sempre. Então, tenhamos o entendimento e a aceitação, porque tendo, todos esses sentimentos, cultivando esses sentimentos, nós conseguiremos enfrentar melhor todas essas adversidades. Então, tudo vai da cor da lente do óculos que colocarmos. Se colocarmos lentes escuras, veremos a nossa vida cinza, nebulosa, triste, pesada. Ao passo, se colocarmos cores de lentes coloridas, a dificuldade vai estar lá. Porém, nós teremos um enfrentamento diferente, um enfrentamento muito mais positivo, um enfrentamento com mais motivação, com mais ânimo, e tudo se tornará mais leve. E aos olhos do Pai, isso terá um peso muito maior, porque Ele vai observar todo o nosso esforço, todo o nosso empenho em tentar vencer e nos lapidar essas chagas que ainda carregamos dentro de nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Uma citação de Jesus que está em Mateus, capítulo 11, item 28. Jesus está de braços abertos, sempre a nos prestar auxílio e assistência. Nós é que viramos as costas para Ele. Então, que tenhamos fé,
essa fé verdadeira, esta fé raciocinada, que nosso Pai, nosso Mestre, nosso irmão maior, Ele nunca nos desampara. Nesses momentos aflitivos, oremos aquela prece silenciosa, mas peça força, sabedoria, resignação para o enfrentamento dessas situações. E nosso Mestre Jesus vai segurar em nossas mãos e vai nos ajudar e vai nos conduzir pelo melhor caminho para nós. Ele disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é não esmorecer, não cruzar os braços diante da vida, é não ficar sentado esperando cair do céu, porque não é assim que vai acontecer. Ou seja, temos que fazer a nossa parte, temos que descruzar esses braços, levantar e prosseguir. A perseverança é a base da vitória. É passar por todo este processo, passar por todas, transpor todas essas montanhas para chegarmos até o nosso propósito de vida. Nós estamos plantando aquilo que colheremos. Então, se nós estivermos plantando desânimo, desesperança, medo, rancor, o que será que nós colheremos lá na frente? Mas agora, se nós estivermos plantando ânimo, amor, coragem, esperança, força para vencer, o que será que colheremos lá na frente? A vitória. Nós chegaremos até o fim. Então, por isso, meus amigos, perseverem, cada qual carregando a sua cruz. Mas não deixem que o desânimo venha a abatê-los. Porque não é isso que os nossos amigos espirituais desejam para nós, muito pelo contrário. Eles desejam demais a nossa vitória. E eles torcem muito para que consigamos atingir este êxito. Mas só alcançaremos a divina colheita se caminharmos para diante entre o suor e a confiança, sem nunca desfalecer. Encontramos esta citação no livro Fonte Vida, no capítulo 124. Então, permanecermos firmes e fiéis com o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Porque as dificuldades, elas estão aí neste mundo, neste fim do mundo, que significa mundo velho, cheio de coisas ruins. Por isso da importância de perseverarmos no Evangelho de luz, para resplandecer um mundo novo, cheio de luz, de paz e de fraternidade. Por isso a importância, como foi dito, de perseverarmos para a construção de um mundo
melhor, de um mundo regenerado. E a mensagem que deixamos para o dia de hoje é que possamos despertar para um mundo melhor. Deixar este homem velho para trás e perseverar em nosso processo de reforma íntima para alcançarmos o fim, que será esse mundo novo e regenerado, munidos da fé, do amor e da esperança. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e segure nossas mãos para nós continuarmos com os nossos propósitos de vida, seguir sempre o caminho do bem, como bússola, os seus exemplos e o seu evangelho de luz. E neste momento, peço a todos que me acompanhem nas vibrações e nas preces finais. Então que fechemos os nossos olhos, que a harmonia destes ensinamentos benditos possam ter penetrado em nossa mente e em nossos corações, e que possamos aproveitar esta oportunidade, Mestre amado de Jesus, e destinar as nossas vibrações, que possamos visitar os hospitais e pedir a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe do espaço que possa derramar um bálsamo de alívio e refrigério para todas as pessoas que encontram-se enfermas nestes hospitais. Pedimos também, Mestre amado Jesus, que alivie a dor das famílias que estão perdendo seus entes queridos e amados. Que todos esses irmãos possam ser socorridos pelos nossos tarefeiros do espaço, que possam ser consolados e que possam ser aliviados com as suas dores desta partida. Pedimos também, Senhor, que visitemos os velhinhos institucionalizados nos asilos, que possam receber o nosso abraço fraterno e aquecer os seus corações de amor, que possam se sentir acolhidos e protegidos. Que façamos agora uma visita a todas as crianças que encontram-se nos abrigos, nos orfanatos, longe de um lar, longe de uma família, que possam receber os nossos melhores sentimentos de afeto, que possamos abraçar uma a uma, acolhendo-as em nosso peito, com o nosso calor, com o nosso carinho. Visitemos também agora os detentos, aprisionados em suas celas, que neste momento, que a luz do Evangelho de Jesus possa tocar em seus corações, possa tocar em suas consciências e que aproveitem este momento para reflexão, para uma tomada de decisão em suas vidas e a escolha de seguir por um novo caminho. Oferecemos nossas preces, nossas vibrações a todos os nomes que encontram-se em tratamento em nossa casa de Paulo Ortiz, que cada um, com sua cruz, possa receber o bálsamo necessário para aliviar suas dores, aliviar seus problemas. E abençoe também, Senhor, derrame o remedinho necessário em cada água, fluidificando-o com o remédio necessário para aliviar o sofrimento
de todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Obrigada, Senhor. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, e a todos os benfeitores do espaço, por estarem presentes neste momento. E aproveitamos a oportunidade de encerrarmos com uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, e a todos da equipe espiritual. Abençoe a todas as famílias, abençoe a todos os lares, que a paz e a harmonia esteja entre nós. E se conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.